trazer a palavra. Amém? É sempre uma honra e uma responsabilidade. Esse mês nós estamos decorrendo sobre um tema. Qual que é o tema mesmo? Perdão. Glória a Deus. Então você já ouviu falar muito em perdão. Nas células tem sido ministrado esse tema perdão. E Deus está trabalhando, irmão. Esse é um tema muito importante e na vida cristã, na nossa caminhada, de suma importância. E assim, já foi bastante falado, então eu quero só lembrar aos irmãos de algumas coisas, relembrar de outras e poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, o tema seria perdão, questão de vida ou morte. Forte, né? Perdão, questão de vida ou morte. Vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 15. Mateus 6, 9 e 15 fala sobre a oração dominical. Eu vou ler na versão Lara. E diz assim a palavra de Deus. Você que achou, diz um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem glória aí para dar para o céu? Glória a Deus. Tem glória. Glória a Deus. Oh, a presença de Deus é no nosso meio, Ele tem que ser glorificado. E agora é o momento dele falar conosco. Ele vai usar um vaso de barro. Ele usa até um jumento que não pode usar um. Glória a Deus. Né? Comedor de arroz e feijão. Né? E ele usa os pequeninos para confundir os sábios, os grandes. Amém? Então toda honra e toda glória seja dada a Ele. Vamos ler então comigo? Acompanhe a leitura aí. Eu estou lendo na versão ARA. Você pode pôr, ele está na NVI, consegue pôr na ARA? Almeida atualizada? Não consegue. Tá. Então essa é a NVI. Eu vou ler aqui na ARA. Verso 9 diz assim, de Mateus 6: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. O Senhor está no meio do teu povo. O Senhor é entronizado nos louvores de Israel. E hoje nós somos os teus filhos, Senhor. Hoje, pelo teu sangue, nós podemos ser, nós temos o poder de ser feitos teus filhos, Senhor, herdeiros da tua promessa. Temos acesso a ti, Senhor. Somos o teu povo, Senhor, que precisa e depende de ti, Senhor. Senhor, nessa manhã queremos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreender, Senhor. Que possamos dar lugar ao teu Espírito para fazer de novo, para tratar de novo, para abençoar de novo, Senhor. Que o Senhor mova as tuas águas nesse lugar e faça a tua vontade e que ela permaneça e prevaleça em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Senhor, tira todo o ruído de comunicação, afasta de nós, em nome de Jesus Cristo, todo tipo de demônio, todo tipo de espírito que vem para roubar a palavra, para trazer confusão, distorção, em nome de Jesus. Bata em retirada e não opere, não tenha força para operar. Que essa palavra caia no nosso coração, tal qual uma semente quando cai numa terra fértil. E que venha a tua chuva, e que venham as tuas águas e reguem o nosso coração. As águas é a tua palavra, que ela regue.
para fazer brotar a semente, para dar pão ao que come e semente ao que semeia. Essa palavra é alimento e essa palavra é semente. Essa palavra nos alimenta e essa palavra também, Senhor, nós vamos semear, vamos alimentar outros com ela, Pai. Portanto, que cumpra-se o propósito na qual ela foi designada para hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Série Perdão. Eu vimos tanto já, né? Deus já ministrou muito. E eu coloquei esse tema, é uma questão de vida ou morte, pelo que nós lemos aí. Nós só estamos na presença de Deus porque um dia Ele nos perdoou. Nós sabemos que algum pecado são ofensas, são dívidas que contraímos contra Deus e que não tínhamos como pagar. E Ele se voluntariou para isso. Ele pagou as nossas dívidas. E o preço que Ele pagou foi o preço de sangue. E uma vez que Ele pagou as nossas dívidas, Ele nos comprou e somos dele. Uma vez aniquilado os nossos pecados, perdoados os nossos pecados, lançados no esquecimento os nossos pecados, nós temos acesso ao Pai. Amém? Por que é uma questão de vida? Porque toda a vida está em Jesus. A Bíblia fala em João no capítulo 1 que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Não há vida fora de Deus. Tudo que está fora de Deus está em morte. Como ele falou lá no Éden, aquele que pecar, o dia que você pecar, falou para Adão, certamente morrerá. E a morte, ela foi uma separação entre o homem e Deus. E o homem foi tirado da presença de Deus. Mas Jesus reconcilia-nos no teu sangue. Ele já pagou o meu e o teu pecado, a minha e a tua dívida. Glória ao nome do Senhor. E se hoje estamos aqui é porque Ele fez o serviço duro. É porque Ele pagou uma dívida que era impagável. E nós hoje temos acesso à vida. Porque toda a vida está em Deus, amém? Aleluia. Eu já falei aqui, não estava preparado para falar isso, mas Deus me lembra disso. O que é o nascer de novo, né? Nós temos o costume de classificar pessoas em dois gêneros: aqueles que são da luz e aqueles que são das trevas, os que nasceram de novo e aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Sim ou não? Dois tipos de pessoas. Um que vai ficar à direita e o outro que vai ficar à esquerda de Deus. Um que vai para a glória e o outro que vai para o mar, o lago de enxofre. Lago de fogo e enxofre. Dois tipos de pessoas. Quem está em Deus está na vida. E existe uma declaração de um autor que me chama muito a atenção. E ele diz assim: que vida é a capacidade que nós temos de interagir com algo. E eu já falei isso aqui. Por exemplo, uma rosa tem vida, sim ou não? Uma rosa tem vida, não tem? É um ser vivo, né? Mas se eu jogar uma bolinha de lã para a rosa, ela vai brincar com a rosa? Ou a rosa vai brincar com a... Sim ou não? Não, porque a rosa tem vida, mas ela não tem vida para o lúdico, para a brincadeira, para estar interagindo com a bola de lã. Sim ou não? Então, ela tem vida, só que a vida que ela tem não interage com a lã. Agora, um gato tem vida? Sim ou não? Um gato tem vida. E se eu jogar uma bolinha de lã para o gato, o que ele vai fazer? Vai interagir, porque ele tem ele nasceu para essa vida, ele é aparelhado para isso, ele consegue interagir com essa bolinha de lã. Agora, se eu colocar a Bíblia para o gato ler, ele vai ler? Se eu pregar a palavra para o gato, vai acontecer alguma coisa? Não, porque ele tem vida para o lúdico, mas não tem para a poesia, não tem para a palavra, não tem para a ciência. Amém? Sim ou não? Agora o homem, isso é o nascer de novo, está entendendo? Sério? Por quê? O homem está vivo, só que se ele não nascer de novo, ele não tem como isso interagir com Deus. E a vida que Deus tem é essa, a vida eterna é nele. Glória a Deus. Por isso que Jesus pagou o meu e o teu pecado, para não morrermos eternamente. Aleluia.
cancelava. E hoje nós estamos aparelhados. Ele nos fez nascer de espírito, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aquele que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. Glória. E para nascer de novo, basta a gente entender o que Jesus fez na cruz. E Ele derramou o sangue dele para pagar o meu e o teu pecado. Glória a Deus. Ele nos perdoou. Estarmos aqui se deve ao fato de que Jesus nos perdoou. Glória. E o céu, amado, vai ser lugar de pessoas perdoadas. Não vai ter ninguém no céu que não foi perdoado. Amém? Não vai ter ninguém no céu que não passou pela dádiva de ser perdoado. E esse texto que a gente leu, que é muito comum, o Pai Nosso, nós chamamos de Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou, ela tem algumas coisas muito importantes. E eu não vou relatar todas, porque é um texto muito rico. Mas o que nos toca, no tocante, melhor dizendo, ao tema que nós estamos discorrendo nessa manhã, eu vejo duas coisas aqui importantes. Que a oração é diária. Ele fala: o pão de cada dia nos dai hoje. Amém? Então todo dia eu tenho que santificar o nome do Senhor. Não é todo dia só que eu tenho que pedir pão. E esse pão não é só o seu trabalho, o seu sustento. Esse pão é o pão da comunhão. É o pão da presença. É o pão de estarmos com Ele. É Ele quem nos alimenta. Se nós não temos uma vida de oração, nós não temos alimento diário. E fica sem comer 2 dias comida para ver o que acontece. Fica. Espiritualmente, a gente vai definhando. Se a gente para de orar, se a gente para de buscar, se a gente para de ter contato com a vida eterna, na palavra e na oração. Então, se todo dia eu tenho que pedir pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, todo dia eu tenho que perdoar as ofensas. E todo dia eu tenho alguma coisa para perdoar. E todo dia eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Porque todo dia a gente tem pecado. Ou tem alguém que não tem feito isso? Glória. Acho que não está mais em nosso meio. Já foi arrebatado. Amém? E é isso, pastor. A condição é sermos perdoados. E a oração nos ensina a pedir perdão para Deus todo dia e perdoar os nossos ofensores todo dia. E C.S. Lewis é um autor evangélico também, escreveu até uns contos, né? E ele relata o seguinte, ele tem uma frase que fala assim: falar sobre perdão é muito fácil e muito bonito, até o momento que você tem alguém para perdoar. Estão entendendo? Falar sobre perdão é fácil. Falar, você tem que perdoar. Eu vim aqui pregar para vocês perdão. Está falando comigo também. Mas assim, quando eu tenho alguém que perdoar, isso se torna difícil, porque o perdão ele tem que ser praticado. Eu vou te falar uma coisa, você sabe disso. Que eu vou te falar, eu só te lembrar como perdoar é difícil. Como se humilhar e pedir perdão para as pessoas que nós erramos também é difícil. Então nós vamos escorrer hoje. Quero tentar responder 3 questões junto com vocês. A primeira, o que é o perdão? A segunda, o porquê que devo praticar o perdão? E a terceira, de que maneira a gente faz isso? Olhando na palavra de Deus. Então, o que é o perdão? Se eu fosse resumir, a palavra que veio no meu coração é o perdão. Ele é o cancelamento de uma dívida. Então, quando você exerce o perdão, você está cancelando uma dívida. Quando você pede perdão, você está pedindo para a pessoa cancelar uma dívida que você tem com ela. E quando eu perdoo, eu estou
esquecendo uma dívida que a pessoa tem comigo. Ah, mas a pessoa, ela me feriu, ela me magoou. E é isso. O que são dívidas? Dívidas são mágoas, são ofensas, são decepções que alguém fez, que nós sofremos com alguém, algo mal que nós fizemos ou fizeram intencionalmente ou não contra nós. São mazelas que nós cometemos uns com os outros, são queixas que nós temos uns com os outros, e isso é comum, amado, é comum. Mas o Pai fala assim, que nós temos uma cruz, e Jesus morreu na cruz, e para ter um perdão vertical, ele precisa haver primeiro na horizontal, porque senão não vai haver um perdão vertical. Ele fala assim: eu perdoo vocês, mas até o momento que você não perdoa alguém, eu não me comprometo mais com esse perdão. Você perdeu a anistia do seu pecado, a anistia do seu perdão. Então o que é o perdão? É o cancelamento de uma dívida. A ofensa, a mágoa, a ferida que nós causamos em outro, que foi causada em nós, são como dívidas. Você viu que no Pai Nosso, lá na NVI, estava escrito: perdoe as nossas dívidas, né? Na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, está ali: perdoe as nossas ofensas. Então, dívida e ofensa é a mesma coisa. Então, o perdão é uma ofensa, ou melhor dizendo, é uma dívida. A ofensa ao irmão é uma dívida que nós adquirimos, né? Então, eu não só posso, esse Pai Nosso não é só quando alguém deve dinheiro em espécie para mim que eu tenho que perdoar, né? Eu escutei uma história que o irmão estava devendo para o outro, orou a Deus e falou que Deus falou para ele que ele perdoou, que Deus perdoou a dívida dele. Não pagou o irmão, falou: não vou te pagar não, porque Deus já me perdoou. Como é que é isso? Como é que é isso? Tava bom assim, eu chegar lá no banco, orei a Deus pro gerente, Deus falou que eu estou perdoado, não vou mais pagar. Não paga, você vai sofrer as consequências, né? Então, está devendo? Paga. Ao menos o irmão fala assim: recebe a anistia e vamos. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Se você está perdoando, se você está devendo a alguém algo em espécie, ou até mesmo ofensa, vai vir bálsamo, vai vir perdão sobre a tua vida. Deus já está preparando todas as coisas, tá? Se você crê, você dá uma glória por essa palavra, porque Deus já está preparando a anistia, Deus já está preparando o perdão das suas dívidas, amado. O reino dos céus é tomado à força. Você tem que tomar posse da palavra. Amém. Porque eu me preparei para falar isso. É Deus que está falando: eu estou trabalhando no coração do seu credor, e Ele vai te dar a anistia da tua dívida. Você crê? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh Jesus, isso é bom. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então o perdão é o cancelamento de uma dívida. Outra passagem que ilustra bem isso é Mateus capítulo 18, que é a parábola do credor incompassivo. Então, nessa parábola, já foi ministrado isso na quarta-feira, aliás, muito bem ministrado pela Michele. Ela falou sobre todos os versículos de perdão, mas fiquei sem um aqui. Mas a palavra de Deus se renova. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mateus 18, de 21 a 35, eu vou ler o texto, diz assim, Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga.
Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, em tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Oh, glória! Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou os verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se de coração não perdoar cada um a seu irmão. É forte, né? Então essa passagem começa com um número. O contexto da conversa e dessa parábola que Jesus falou era sobre perdão. Pedro, ele começa a falar: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí ele pergunta, e ele mesmo responde, ele fala: 7 vezes? E Jesus fala: não, 70 vezes 7. Em outra passagem, Lucas 17, 3 a 5, você não precisa abrir lá não, mas em Lucas ele relata algo bem parecido. E aí ele fala o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha só, esse número que Jesus falou para Pedro, perdoa 70 vezes 7, não é um número absoluto. Isso aqui já foi ministrado. Não é que se você chegar em 491 vezes que você pecou com o seu irmão, você não vai ter mais perdão, ou você não vai mais perdoar ele. Você não vai ficar contando. É um número hipotético, é uma hipérbole. É algo que Jesus fala como que dizendo: não importa o tanto que seu irmão pecar contra ti, você vai perdoá-lo. Está entendendo? Não é porque seu irmão pecou 491 vezes que você não vai perdoar, mas o tanto que ele pecar contra ti, te machucar, é o tanto que você vai perdoar. Outra situação que nós vemos em Lucas é: se teu irmão vier contra ti 7 vezes no dia e pedir perdão 7 vezes pela mesma coisa. Eu nunca vi isso acontecer, de fato, né? Aí o camarada pisar na bola e vem pedir perdão, oh, beleza, daqui meia hora vem pisar na bola, mesma coisa, vem pedir perdão de novo. Na terceira, quarta vez, você vai falar: ô meu, peraí, né? Toma vergonha na sua cara, né? A sua cara, como diz minha filha, né? Por quê? Não tem, haja paciência, né? Então, uma situação que eu acho que nunca vai acontecer, porque é uma hipérbole, é algo que Jesus está falando, que não importa o tamanho da ofensa que fizeram e quantas vezes foi feita contra mim e contra você, a ordem dele, a ordenança dele é: perdoai. Nós não temos opção, é uma questão de vida ou morte. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Se não perdoarmos, de nada vai valer o sangue do Cordeiro na minha e na tua vida. De nada vai valer a gente viver a vida numa igreja. De nada vai valer, irmão, porque ele falou: vocês também não vão ser perdoados.
E o pecado ele tem que ir. O perdão ele tem que ser tratado, ser liberado, ser lidado de frente e de maneira bíblica. Amém? Glória ao nome do Senhor. É difícil esse tema, porque eu tenho pessoas para liberar perdão, e eu tenho pessoas para perdoar. Eu já perdoei. E quantas vezes eu não fiz mal a alguém porque sou bruto, muitas vezes, somente com os de pé. Sabe que eu sou meio que infelizmente, Deus trata, né? Mas o meu velho homem era cheio de espinho, parecia um forte espinho, chegava perto e machucava. Cheio de sabe disso, menina. Vai comer 1 quilo de sal, né? Vai, né? Acho que ele não entra não, só você mesmo no coração. Amados, é um tema muito importante. Agora a gente vê aqui, ó, em Mateus capítulo 18, que aí Jesus ele solta essa parábola. Ele fala: o reino dos céus é igual. E sabe o que eu entendo quando fala reino dos céus é igual? Que Deus ministrou no meu coração. O errar, o pecar, o ofender, o machucar é humano. Está em mim e você, nós temos essa natureza espinhosa. Nós temos às vezes uma língua ferina. Às vezes nosso temperamento não está muito bom e nós não respondemos como a pessoa precisa, merece. E machucamos, ofendemos, abrimos feridas na alma de pessoas com comportamentos. Está em nós. Então o errar é humano. Só que o perdoar é divino. O perdoar é do reino dos céus. O perdoar vem de Deus. E eu e você, como cidadãos dos céus, temos que exercer isso. Porque senão para lá não chegaremos, lá não estaremos, e não desfrutaremos de tudo que nós cantamos aqui. Eu sou filho de Deus. Como filho eu tenho direitos nessa terra, e sobretudo tenho herança no céu. Tenho glória para dar para Ele. Você que é filho, glória ao nome de você. É lavado, menino, você é filho, você vai para a glória. Aleluia. E essa palavra Deus está mandando para nós essa manhã para trabalhar, para tratar o meu e no teu coração, porque Ele quer você lá. Ele não quer que nada de falta de perdão nos impeça de estarmos na presença dEle. Glória ao nome do Senhor. Por isso o Espírito está tratando, assim como tratou no meu, está tratando no coração, e vai tratar até o fim no seu e no meu coração. E se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, aleluia. Vida abundante. Aleluia. Vida abundante. A presença dele é abundante. A glória dele é abundante. Que toda a vida está nele. Amém? Glória ao nome do Senhor. E nessa parábola ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que foi ajustar conta com seus servos. E ele chegou a um que devia-lhe 10.000 talentos. É uma quantia impagável. Se você, talento era uma quantidade de ouro ou de prata, que varia entre 32 quilos, um talento, 32 a 60 quilos de prata ou de ouro. Um talento. E o outro devia, então, um devia 10.000 talentos. E um talento é 35 quilos de ouro ou de prata. Num outro texto, não fala talento, fala prata. Então vamos usar o talento de prata, não fala ouro. Mas para você ter uma ideia, o outro devia 100 denários. Um talento é igual a 6.000 denários. Vou fazer umas contas loucas aqui, não gosto dessas coisas. Trazendo para os dias de hoje, se o cara devesse 10.000 talentos de prata, ele hoje, na moeda de hoje, ele estaria devendo cerca de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. E se fosse talento de ouro, ele estaria devendo 110 bilhões de reais. Ele teria que trabalhar mais ou menos 150 mil anos para pagar.
E o outro devia 100 denários. Um denário era o salário de um dia. Então, se você ganha, hipoteticamente, 3 mil reais por mês, 100 denários, um denário seria 100 reais. Ele estava devendo 10 mil reais. Uma quantia razoável. Mas o que é 10 mil reais frente a 6 bilhões de reais? E quando o Senhor foi pedir conta para esse homem, ele implorou. O Senhor falou assim: vou vender você, vou mexer com seus filhos, vou vender sua esposa, agora tudo é meu. Pega tudo para mim. Vou pegar, você não tem propriedade, sabe aquela coisa de está no nome, vai pegando? Então os filhos estão no nome, a esposa está no nome, eu brincava dizendo que eu não podia passar em frente à Caixa Econômica e chamar a Cheira de bens, não tomavam ela de mim. Por causa de uma dívida antiga lá do Construcard, né? Mas hoje já estamos em kits com a Caixa Econômica ou caristia, sei lá, né? Glória a Deus. Você está entendendo, amado? Aí, a palavra diz que esse homem implorou, pelo amor de Deus, falou para o rei: eu vou te pagar tudo. Não era uma quantia impagável. E o rei se compadeceu, ele rogou, se prostrou, o rei se compadeceu e perdoou. Glória a Deus. Aí saiu dali todo contente. Você não tem ideia. Ele continuou pobre, mas sem aquela dívida bilionária, né? Não sei se ele era pobre também. Aí ele falou assim. Aí ele viu que estava devendo 10 mil. Você está me devendo! Fala que pegou o cara, sufocou. Pegou pelo pescoço, cara, literalmente. Você vai me pagar tudo que você me deve. Ele fez a mesma coisa. Me perdoa, tem paciência comigo. Me perdoa. E ele falou: não. E entregou ele para ser torturado pelos verdugos. Tipo aquela coisa de tortura de guerra, sabe? Ele não pagou, vai arrancar a unha dele agora. Vou torturar esse cara aí. Quem mandou ele pagar? E entregou para a prisão, enquanto não pagasse toda a dívida. Não sei como ele ia pagar a dívida na prisão, né? Não é difícil, né? Tem que colocar alguém para trabalhar por ele, né? Vender um filho, um rim, sei lá. Mas o fato é, esse homem, o que ele fez foi visto por pessoas. Aleluia. Está me entendendo? Tem pessoas que estão te vendo, que estão vendo o meu e o teu comportamento. E sabe quem é o rei nessa história? Jesus. E sabe quem somos eu e você nessa história? O servo incompassivo, na qual tinha uma dívida de 6 bilhões de reais com esse rei. E sabe o que aconteceu com essa dívida, que é o meu e o teu pecado, que a Bíblia fala que poderia vender-se todos os recursos que tem no mundo e não pagaria a dívida que eu e você temos com Deus? Que o meu e o teu pecado é impagável. Poderia pegar essa terra toda em ouro e entregar para Deus, que não pagaria todos os meus e os teus pecados. A nossa dívida com Deus é impagável. Mas a gente se prostrou, mas a gente reconheceu o que Ele fez, mas a gente recebeu misericórdia, mas a gente clamou perdão. E sabe o que Ele fez com o meu e com o teu pecado? Ele perdoou, Ele deu anistia. Ele fala: agora eu não só te perdoo, mas eu te faço herdeiro da minha riqueza. Glória ao nome do Senhor. É para Ele, pode dar uma salva de palmas. Querido, eu e você fomos muito perdoados. Glória a Deus. Embora, diz a canção, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não pode não, tá entendendo? A gente nunca vai saber, mas o fato era impagável.
Não tinha dinheiro no mundo que pagasse. Não tinha nada nessa vida que pagasse. Mas Ele deu anistia, Ele pagou. A palavra remissão é resgate, é pagamento de resgate. O que Jesus fez por mim e por você foi pagar a nossa dívida, pagar a fiança da cadeia. Aleluia! Dá uma glória a Deus por isso. Você é livre. Você não tem mais dívida com Deus. Você tem acesso ao Pai. Você recebeu dele a anistia, o perdão. Você foi remido. Você foi lavado pelo sangue. Esse sangue que perdoa os pecados. Aleluia. Só como eu e você vamos agir com aqueles que fizeram ofensas. Mais de 10 mil reais é um bom dinheiro, né? Bom dinheiro, ia fazer uma diferença hoje na minha vida. Queria mais que comer. Ia fazer para você 10 mil reais? Todo 10 mil reais é bem-vindo. Aleluia. Vou profetizar 10 mil reais aqui na sua casa. Glória a Deus, Senhor Pai. Honra. Glória a Deus. Falou em dinheiro, o pessoal dá glória. Falou em perdão, o pessoal. Dinheiro, perdão. Mas é assim. Amém? E aí esse camarada ele foi e não perdoou. Não fez a mesma coisa. Só que Deus está vendo. Ele fala, se você não perdoar, também não vou te perdoar. Só a dívida é muito pequena perto do que o Jesus fez por nós. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, o porquê nós devemos perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. Repita assim comigo: devo perdoar. Devo perdoar. Porque sou de Deus. E fui muito perdoado. Aleluia. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Não dá para ficar em cima do muro. O tempo não vai apagar. E não vai cessar. E não vai cicatrizar uma ferida causada por uma dor, de ofensa, de mágoa. Precisa ser tratado, irmão. Precisa ser tratado. E o que é perdoar? É o resgate. Só que a gente sempre vai estar em um dos lados. Ou você vai ter que liberar perdão para alguém, ou você vai ter que pedir perdão para alguém. O perdoar envolve esses dois lados. E como que nós podemos fazer isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é orar a Deus, pedir para o Senhor preparar. Porque se aquela pessoa adquiriu uma dívida contra você, te magoou, te feriu, ou pior, algum dos seus, sabe? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus falou de relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, de sangue. Que Deus ele precisa pôr um bálsamo nisso, entre relacionamento entre marido e mulher, e entre irmãos da igreja, do mesmo ministério. Não sentam juntos, não se falam, não sei se é aqui, mas isso acontece. E Deus ele quer pôr esse bálsamo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, amado, é orar a Deus, liberando perdão para quem te ofendeu. E te pedindo coragem, força, e para preparar o dia e a conversa com aquele que você ofendeu. Tudo começa em oração. A Bíblia fala assim: acautelai-vos. Então, o porquê que eu tenho que perdoar? Porque o perdão é uma dívida. Eu não quero que essa pessoa fique presa. E eu não quero me prender. O perdão, a ofensa, ela causa uma ferida na alma. E traz doenças. O pastor Fabrício falou sobre isso. Psicossomáticas. Doenças que começam na mente e afetam o nosso corpo, trazendo em casos extremos o câncer. O câncer é raiz de amargura, e Colossenses fala sobre não
não deixar vir sobre vós nenhum tipo de raiz de amargura. Sabe? Como eu falei, falar de perdão é fácil. Às vezes você está pensando aí, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez, pastor. Eu quero te dizer uma coisa. O perdão foi criado por Deus. Vou te lembrar uma coisa, né? Não para favorecer o ofensor, mas para favorecer o ofendido. Amém? Amém? Porque o ofensor às vezes está lá postando coisas na internet. O cara te magoou, te ofendeu, mexeu com a sua família, com a sua honra, está te devendo e está viajando, não paga, não tem dinheiro, está viajando, está fazendo as coisas, e você, aquilo é uma ferida que está lá no seu coração. A pessoa fez o mal, fez tanto mal para você, para um familiar seu, e você vê as postagens que as caras estão numa boa, e você se remoendo por dentro, se definhando, porque o perdão ele vai contra um senso de justiça. Não é justo a pessoa me ofender e eu tenho que liberar perdão sobre esse traste. Desculpa falar, mas às vezes a gente pensa assim, mas é para te favorecer. É para eu e você ter a vida eterna. É para eu e você sermos parecidos com o nosso Pai. É para eu e você sermos libertos dessa raiz de amargura. É para Ele nos tratar. É para envergonhar o inimigo. Sabe o que acontece? O perdão, a mágoa, ela gera feridas na alma. E aí, sabe aquela coisa de 70 vezes 7? Sabe aquela coisa? Se o seu irmão vier pecar contra ti 70 vezes 7, às vezes ele pecou uma vez só, e você fala como um bom cristão, fala assim: eu libero perdão, ó Deus, sobre essa vida. Mas a gente lê um texto aqui que fala: se nós não perdoarmos de todo o coração, não basta perdoar da boca para fora, nós precisamos perdoar de todo o coração. E às vezes, e o perdão começa com uma decisão, começa na sua mente. Mesmo a pessoa não merecendo, mesmo ela não tendo nada de bom, mesmo ela continuando sendo ruim, fazendo coisas ruins para as outras pessoas, eu vou decidir perdoar. E ponto. Porque a palavra me ordena. Então ela começa aqui. Só que a gente tem que entender que é um processo. E cada um tem um tempo desse processo. E Deus vai respeitar esse processo. Porque às vezes a pessoa te feriu lá, e você liberou perdão. Mas daqui a pouco você lembra da pessoa, o inimigo vem cutucar, e lembrando que a pessoa te fez, volta aquela raiva, aquela ira. Aí você vai lembrar dos 70 vezes 7. Às vezes vai vir 491 vezes na sua mente aquela pessoa no dia, 491 vezes você vai falar assim: eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero perdão. Amém. Me ajuda, Senhor, eu estou liberando perdão. Até ser de coração. Isso pode ser às vezes um dia, às vezes pode ser uma semana que você vai fazer isso, às vezes um ano, porque é um processo, há uma dor latente lá ainda, e Deus sabe disso. Mas Ele fala: olha para mim. E nele nós conseguimos, irmãos, liberar o perdão. Nele nós somos mergulhados na graça. Aleluia. Amado, o teu perdão, a ofensa que você recebeu talvez não seja maior do que a Zilda, amiga nossa. A Zildinha congregou com a gente lá em São Caetano, né? Ela ia na nossa casa, é uma bênção. A história dessa mulher me emociona muito. Ela é um testemunho vivo do amor de Deus e do perdão de Deus. A Zilda, em 31 de março de 1994, ela foi atravessar a Avenida Goiás de São Caetano na faixa, com 3 filhos, farol verde para pedestre. Estava o Eduardo, de 8 anos, a Silene, de 9, e a Daniela, de 10 anos. Veio um rapaz com um carro em alta velocidade, atropelou e matou os 4.
ela ressuscitou. Ela diz que ela morreu e foi para o céu. E ela conta a experiência que ela teve lá no céu. Um dia eu quero apresentar ela aqui para a igreja. Ela é uma bênção. Ela conta esse testemunho onde ela vai. E ela fala que Deus a fez a mergulhar numa piscina de amor. Ela não sabia o que era. E aí ela falou que um anjo falou que ela ia voltar. E aí estralou o pescoço dela. Ela quebrou o pescoço quando foi atropelada. E ela volta à vida. Os médicos não sabem explicar. Tem uma calcificação na vértebra dela. Uau. Glória a Deus. Ela voltou. Ficou em coma, se recuperou. E essa história passou no Globo Repórter de 1994. E o Roberto Cabrini, que estava na época na Globo, foi na casa dela visitar. Ela perdeu os 3 preciosos filhos, os únicos. E quando ela voltou, ela fala que ela olhava para o rapaz e sentia amor por ele. E ele falava, vou visitar ele na cadeia. E falava assim, eu te perdoo. Eu não consigo imaginar uma dor como a dessa mulher. E o Roberto Cabrini ficou indignado. Mas como a senhora perdoa? Eu perdoo. Ela levou seus 3 filhos, mas eu perdoo. Jesus me perdoou e eu vou perdoar. A última vez que eu estive com ela, eu encontrei com ela na rua, foi em 2006. Nós abraçamos, conversamos, ela falou que a última audiência do rapaz estava acontecendo. Ele ficou um tempo preso. E ela depois falou que perdoava, pediu para o juiz perdoar ele, visitava ele na cadeia durante esse tempo. Ela ganhou ele para Jesus. Ela ganhou ele para Jesus. E onde ela vai, ela conta esse testemunho. Eu não sei o que fizeram para você, mas para essa mulher levaram a coisa que ela mais tinha de preciosa. E ela olhou porque ele fez isso, com voz, e perdoou. Eu comecei a ver umas histórias, e tem uma história de uma senhora também, verídica, que era uma senhora holandesa. Ela é Corrie, o nome dela. E ela foi capturada pelos nazistas, ela, a irmã e o pai, e foram para o campo de concentração. E lá no primeiro dia do campo de concentração, o seu pai já morreu, depois morreu a sua irmã, e no dia que era para morrer, chegou os aliados e a livrou. Ela era holandesa, a livrou. Ela sofria abusos diários daqueles homens. Era espancada, torturada e violentada sexualmente. 10 anos se passaram, isso foi em 1945. Em 1955 ela estava levando a palavra como ela fazia. E ela estava na Alemanha. E terminando a mensagem, chegou um senhor de cabeça branca, estendeu a mão para ela. Era um homem que matou a irmã dela e violentava ela. E estendeu a mão para ela e falou assim: agora eu sou de Cristo, você me perdoa? Ela sabia que naquele momento estava em jogo a salvação dela. Isso aconteceu, irmão. Passou aquele instante, passou aquele filme todo na cabeça dela, ela estende a mão para ele. E eles ficaram 45 minutos abraçados, chorando, soluçando, perdoando. Depois disso, o seu ministério ficou louco. A ofensa que te fizer, se você perdoar, Deus vai transformar em testemunho.
vai salvar muita gente, vai curar muita gente. Porque eu e você não merecemos o perdão, mas Ele nos perdoou. Nós temos que ser como crianças. Uma criança bate na outra, fere a outra, o pai fica doido, né? Fez uma marca, cortou seu filho, machucou seu filho, desprezou seu filho. O pai fica doido, fica sentido. Olha a outra, e a criança está lá beijando, abraçando, brincando, como se nada tivesse acontecido. O fato é, a gente tem que saber liberar perdão, porque é uma questão de vida ou de morte. Amém? A Bíblia fala o seguinte, Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha cometido queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoa, assim também perdoai. Aleluia. Se nós não nos revestimos da graça de Deus, nós estamos na graça, nós não estamos na lei do homem, nós estamos na lei da graça. Se nós não nos revestimos de misericórdia, de amor, de ternos afetos, de longanimidade, de paciência, de amor, de graça, nós não vamos conseguir. E o Espírito Santo, Ele só está falando assim, decida. O perdão começa com uma decisão da mente. Eu vou. Vai ser difícil, mas eu vou. Vai vir na sua mente 70 vezes no dia o pecado que teu irmão cometeu contra você. Você vai falar assim, eu perdoo, eu libero perdão, até ser de coração. Amém? O que é muito assunto, né, Márcio? É muito assunto. Eu quero já encerrar, nem sei como está a minha hora aqui, mas estou vendo uma movimentação, eu creio que já está no tempo. A coisa fica prática. A Bíblia fala para você ir ter com o seu irmão. Mas ele fala assim, acautelai-vos. Acautelai-vos. Se um irmão pecar contra ti, chama ele para conversar e fala o que ele fez. E libere perdão. Se ele se arrepender, perdoe. Se não se arrepender, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não se arrepender, apresenta para a igreja. Mas, o que é importante? Se a pessoa está viva, você cometeu algo contra ela, a Bíblia fala o seguinte, se você trazer a oferta do seu altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, que você feriu alguém, deixa no altar, vai reconciliar-te com teu irmão. O que Jesus está falando aqui? Que o perdão a gente precisa confrontar, precisa carinhar, não é só liberar no céu, primeiro é liberar para Deus, sim. Porque você liberando para Deus de coração, as feridas vão começar a ser cicatrizadas. Porque a ferida que o perdão, que a ofensa causa, ela fede. E sabe quem gosta das feridas causadas pela ofensa? O inimigo. Você sabe o que quer dizer Beelzebu? Príncipe das moscas. O que ele tem a ver? Não sei se já teve a experiência de ter um ferimento. Quando abre-se uma ferida, ela exala um cheiro, irmão. Você não percebe, talvez. E a mosca vai pousar bem em cima. Sabe o que acontece? O diabo está louco, procurando na igreja corações feridos para pousar, para colocar bicho, para infeccionar. E o perdão tem que ser exprimido, amado, como um pus, com uma ferida que você espreme o pus. Então é importante eu e você procurarmos a pessoa que ofendemos ou que fomos ofendidos, mas com cautela, porque pode virar uma briga maior. Como
com humildade, como diz a palavra. Eu vou liberar perdão porque eu sou superior a você, eu sou cristão e vou para o céu, então eu tenho que liberar. Não, amado. Não. Eu e você temos que liberar perdão. Não é porque nós somos melhor que ninguém. Mas a gente tem que entender o que a gente fez e reconhecer o nosso erro. E liberar a pessoa também desse erro. Pagar uma dívida dela, não esquecer. Como que eu sei que eu fui perdoado? Que eu perdoei de coração? Como que eu sei que eu perdoei? Quando eu consigo orar pela pessoa, desejando o bem, né? Porque quando a gente vê que aquela pessoa que nos fez o mal está indo bem na vida, eu não sei você, irmão, mas humanamente, para mim, pensa assim, ó. A oração que vem na hora é: Senhor, como assim? Jesus, quando o Senhor vai pesar a mão sobre essa pessoa? Só eu que já fiz essa oração? Ouvimos não, hein? Ouvimos não, hein? Glória. Porque é a nossa reação humana. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Abençoa ele, ora por ele, deseja o melhor que você deseja para a sua vida, deseja para o seu inimigo. Jesus, ele falou isso. Não diz a palavra: amai os vossos irmãos e odiai os vossos adversários, vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, quando eu sei que eu perdoei de coração, quando eu e você liberamos o perdão e conseguimos orar por essa pessoa, desejando o bem dela, falando: Senhor, prospera, ajuda ela nas suas fraquezas. Amém? Quando eu consigo fazer o bem para ela, quando eu tenho oportunidade de fazer o bem, eu vou lá e faço. A pessoa está me devendo, eu perdoei a dívida. Ela está passando por apuro, eu vou lá e tiro a mão do bolso e ajudo. Aleluia. A pessoa me ofendeu, eu vou lá e ajudo. A pessoa quebrou minha casa, eu vou lá e ajudo ela a construir a dela. Aleluia. Quando eu consigo fazer o bem, significa que eu consegui já liberar o perdão de coração. Amém? E quando eu lembro do assunto e não sinto mais raiva, não sinto mais ódio da pessoa, não sinto mais vontade de matar ela. Amém? Mas eu tenho vontade de abraçar ela, de estar junto. Não que você perdoar, não que você perdoar vai voltar a ser as coisas como era antes do relacionamento que você tinha com alguém. E não é porque você perdoou, você é obrigado a andar com essa pessoa. Amém? Mas se precisa for, você vai estender a mão. Se precisa for, você vai fazer uma obra junto. Se precisa for, você vai andar junto. Para que ele diga: eu não sou obrigado. Mas se precisa for, você vai por amor a Cristo. Amém? Amém? Eu não sei se Deus foi te lembrando alguém que te fez mal, que você precisa liberar perdão. Liberar perdão vai fazer bem a você e vai garantir a sua estadia no céu. Amém. Ou se alguém que você fez mal e você lembrou agora e você não se reconciliou, sabe que a pessoa está chateada com você? Sabe, amados, se isso está acontecendo no teu coração, vai depressa e reconcilia com o teu irmão. Vai depressa e libera perdão para ele. Agora vai com cautela, para não ter briga. Vai chegar no seu irmão e falar assim: eu te perdoo porque você me roubou, me extorquiu, porque você é um canalha, porque você não deve. Não, vai com cautela. Amém? Ora a Deus. Você não se expor tudo aquilo que ele fez. Você falou: te perdoo porque eu fiquei magoado, porque você fez algo que me machucou assim. Mas está liberado o perdão.
Senão vai ficar um querendo justificar o outro. Eu fiz isso porque você fez aquilo, e você fez aquilo. E Jesus não quer isso. Amém? Cautela. Vai com o Espírito Santo, Espírito de mansidão, Espírito tratável. E vai disposto a ouvir coisas que você não está preparado. E engolir e ficar quieto. Porque Deus honra os humildes. E os humilhados Ele exalta. Aleluia. Deus, Ele resiste o soberbo, mas exalta os humildes. Amém? Tem humildade. Assim como você se humilhou para Jesus, clamando o seu perdão, e Ele te deu. Então às vezes você vai ter que clamar o seu perdão para outra pessoa. E às vezes você vai ter que liberar esse perdão para a pessoa. Esteja disposto a quitar dívidas. Deus está te dando ferramentas hoje, nessa manhã, para você ir chegar nessa pessoa, em pessoas. Amém? Às vezes a pessoa nem sabe que você está magoado com ela. Isso acontece muito com o pastor, né? O pastor nem sabe o que fez. Porque tem pessoas também muito dodói, né? O pastor não me cumprimentou porque eu sou uma ferida. E o perdão que ele faz, ele cicatriza. Não é amnésia. Quando você perdoa, você não sofre amnésia. Você vai olhar para a cicatriz e eu tenho uma aqui na minha mão. Eu sei perfeitamente o que aconteceu aqui, mas não dói. Posso tocar. Ela tem uma história. A mão de Jesus tem 2 furos. Está cicatrizado. Tem uma história. E a minha história, a tua história está escrito lá. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então apressa-te. Ora a Deus, Ele vai preparar as oportunidades.